tarde, senhores. Meu nome é Paulo Brasil Sanches Cambises. Eu sou especialista técnico em radioproteção há 30 anos no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tecnólogo também. Eu tenho uma experiência em acidentes radiológicos, onde trabalhei no tratamento de radioacidentados no acidente de Goiânia. Tenho uma experiência nas centrais nucleares e fui convidado pelo CRTR para dispor sobre esse pleito, que eu acho de extrema importância na área de saúde. Uma vez que nós estamos enfrentando alguns protestos, e dentro desses protestos existe também a melhoria da qualidade de saúde e um risco potencial na saúde, utilizando uma coisa que nós não vemos, que é a radiação ionizante, é de extrema importância. Eu trabalho no instituto que principalmente estuda o quê? O átomo, né? E depois das explosões de Hiroshima e Nagasaki, nós começamos a perceber os efeitos da radiação ionizante. Então, as aplicações que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Principalmente o primordial estudo é o efeito da radiação no átomo, e como nós somos formados de átomos, conjunto de átomos vão formar uma célula, os órgãos humanos e o próprio órgão humano, o ser humano. Então, qualquer aplicação industrial e principalmente médica, nós temos que levar os efeitos biológicos em consideração. Como disse o nosso colega, a radiação realmente causa o mal. Fisicamente falando, obviamente, toda célula, todo átomo que nós colocamos a certa radiação vai causar um dano à célula. Tá? Então, o que nós fazemos? Por que então é mal? Por que nós utilizamos isso na medicina? Porque nós usamos o conceito do risco-benefício. Então, eu vou fazer, por exemplo, um tratamento de radioterapia para tentar aniquilar um tumor cancerígeno, neoplásico, mas eu vou colocar essa pessoa com efeitos colaterais, como queda de cabelo, anemia, mas esses efeitos vão ser recuperáveis pelo indivíduo, mas eu vou tratar a doença. Né? E o indivíduo não vai morrer com essa radiação. Assim como as doses em tomografia e tudo mais. Por quê? Os efeitos biológicos da radiação, elas são resultantes da transferência de energia da radiação para o homem. Né? Então, quer dizer o seguinte: quando nós tomamos uma dose de radiação sem nenhum critério, uma exposição acidental, então, obviamente, nós temos um risco de desenvolver um efeito biológico. Nesse caso, por exemplo, uma dose maciça pode desenvolver o que nós chamamos de uma radiodermite, ou uma queimadura. Mas também temos um outro limiar de risco na radiação, que são doses crônicas pequenas, que se também não se tomar esse devido cuidado, pode desenvolver, por exemplo, um câncer de tireoide, né, que é a doença mais clássica nas pessoas que submetem à radiação a longo prazo. Um exemplo disso, por exemplo, o dentista que tira radiografias e se preocupa com o paciente, mas não vai se preocupar com ele. Ou então o médico que está no seu arco cirúrgico vai tirar uma radiografia na cirurgia e não coloca o avental. Ele vai salvar a vida do paciente, mas vai prejudicar a sua. Próximo. Bom, os efeitos biológicos da radiação, obviamente, são ocasionados pela exposição do indivíduo a uma radiação. Tem várias fontes de radiação. Na indústria, nós temos, com fontes na área de produção de medicina, em reatores nucleares. Então, tem hoje diversos tipos de aplicações. Até, por exemplo, a simples Coca-Cola que você toma, a medição de um nível, utiliza-se uma prática radioativa para medir a Coca-Cola. Nem por isso ela está contaminada. Mas em qualquer local se usa a radiação na indústria e na medicina. Então, precisa tomar cuidado com isso. Bom, antes de entender esses efeitos, rapidamente, mais um clique, nós temos que diferenciar o que é essas fontes radioativas. Então, nós temos três tipos de fontes radioativas que a gente vê no dia a dia. A primeira é essa aqui, que é aberta. Aqui, por exemplo, é o estado de medicina nuclear. É um laboratório de medicina nuclear.
Esta é uma fonte produzida, chama-se iodo, é produzida com solução fisiológica, ela é aplicada no laboratório, no paciente, esse iodo vai para a tireoide, esse indivíduo vai passar por um exame de cintilografia, e aí o médico vai ver na tela aquela imagem que vocês viram primeiro brilhante, e vai saber se o indivíduo tem e como está aquele câncer, né? Mas essa fonte, ela causa contaminação. Então, o indivíduo que trabalha já mesclando a parte de efeitos biológicos com a proteção radiológica, para a gente tomar tempo, aqui já tem um risco, né? E que exige a formação de um profissional com qualificação. Porque se o indivíduo, como eu vi na exposição, 40 horas de aula, um biomédico para saber que no laboratório desse existe um risco de contaminação, ou seja, a pessoa pode, se não fizer essa captação desse material corretamente, em capelas, né, fazer a aplicação no local adequado, ele não saber, por exemplo, questões de rejeito radioativo, não saber calcular dentro de um equipamento lá qual é a quantidade de material radioativo que ele vai ter que aplicar no paciente, saber, inclusive fisicamente, olha, eu vou aplicar tantos miliquilos, uma unidade, ele pode sobrespor o paciente e também ele pode contaminar essa área. Porque, como bem lembrou o colega, a radiação não tem cheiro, você não vê e não sente gosto. Pode ir. Outro tipo que nós temos aí, de fonte radioativa, são essas que são fechadas, encapsuladas. Esses tipos de fontes, por exemplo, são usados em radioterapia. No acidente radiológico, o maior acidente radiológico do mundo, diga-se passagem, o de Césio 137, se utilizava naquela época uma fonte de Césio em flocos, né? Um cloreto. E aí as pessoas não se preocupavam em fazer uma fonte que não contaminasse. Os próprios médicos da época não tinham conhecimento de radioproteção. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda vou comentar isso. Quando ocorreu o acidente, nós estivemos lá pela primeira vez no Hospital Geral de Goiânia, todo o corpo médico fugiu do hospital. Nós ficamos, porque fugiu da radiação. Como um médico, que é formado em radiologia, e outros devem ter conhecimento, fugiram. Isso significa o seguinte: com o que está ocorrendo agora, se isso crescer, essa displicência, porque a radiação não é nada, porque os equipamentos são modernos, tomografia moderna, então podemos colocar uma pessoa lá que só digite os botões, nós estamos caminhando para uma segunda Goiânia. Ou, pior, o risco aos pacientes. Então, aí um exemplo de uma radioterapia, já falo qual é a proteção, mais um outro conhecimento que o tecnólogo que trabalha aqui, e o outro profissional não deve ter. Olha, o médico oncologista detecta o câncer, passa para o radiologista. O radiologista sugere a radioterapia, trata com o físico médico, fazem os protocolos, e o tecnólogo e o técnico vão cuidar para que façam as proteções de outros órgãos, que é bem nessa área, sabe muito bem, outros órgãos que não são de interesse, que são chamadas blindagens e filtragem. E se uma pessoa não sabe desses conceitos? Vou lembrar um incidente ocorrido na Beneficência de Santos, há alguns anos. Próximo. Bom, nós temos os equipamentos que geram radiação a partir da energia elétrica, que é toda a área de equipamentos de raio-x, que vão dos convencionais, tomografia, mamografia e por aí. Esses equipamentos você liga na tomada, desliga e acabou. Então, para entender os efeitos biológicos da radiação, você tem duas formas de se irradiar. Então, existe uma radiação externa, que a fonte está fora e para dentro. É o caso, por exemplo, dos equipamentos de raio-x, é o caso, por exemplo, dos equipamentos que fazem a radioterapia com bombas de cobalto e césio, então feixes de radiação.
são utilizados de uma fonte externa ao corpo para se fazer ou um exame diagnóstico ou um tratamento. E a outra forma de irradiação que as pessoas estão submetidas é a irradiação interna, por exemplo, no caso da medicina nuclear, onde você injeta um material radioativo também no corpo para se fazer um diagnóstico ou uma terapia. Pois não. Tudo isso envolve o conhecimento do tecnólogo ou técnico em radiologia, em cada especialidade que os senhores vão ver dos outros profissionais aqui. Então, esses conceitos de radioproteção estão intrínsecos às matérias para se conhecer melhor qual é o tipo de tratamento e radiação que vai ser introduzida no paciente. Então, faz parte do curso, né? Bom, aqui simplesmente o que acontece. Radiação ionizante, senhores deputados, é o seguinte: nós temos um átomo estável, e normalmente ele está lá com cargas elétricas equilibradas, positivas no núcleo, negativas. Então é um átomo normal dessa madeira, desse microfone. Quando nós bombardeamos esse átomo assim, para a produção de elementos radioativos, nós tiramos um elemento desse átomo, normalmente um elétron. Então, a remoção de um elétron vai deixar o átomo desestabilizado. Então, isso acontece, como nós somos feitos de átomos, isso vai acontecer nas células. Então, bilhões de átomos formam uma célula. E, na célula, a radiação age no núcleo dessa célula. Ela vai agir no nosso DNA. E aí ele vai quebrar esse DNA, o que vai acontecer? A célula vai ficar contaminada e vai morrer. A radiação mata células. O que acontece é que nós não morremos, porque um número de células muito grande ser mortas, que o organismo não dê para recuperar, para que a gente possa adquirir uma doença. E isso é considerado na medicina. Então, nós vamos matar algumas células, mas o organismo vai se recuperar, enquanto isso nós estamos acabando com um tumor cancerígeno. Bom, isso que acontece com a célula, só para explicar. Então, você tem reações químicas aí, você vai montar, essa morte de células vai acarretar o que nós chamamos de radicais livres. Mas, e os radicais livres são o que mais existe risco de provocar um câncer. Mas só que não é só a radiação que faz esses radicais livres, e também não é só a radiação que mata as células. Fumar, beber, vida sedentária, nosso próprio envelhecimento, nós vamos fabricando menos células e esses agentes externos também vão matando, né? Eu vi recentemente uma entrevista que, por exemplo, o tomate é muito bom para tirar esses radicais livres. Quer dizer, é a célula morta que vai ocasionar possivelmente a proliferação de células com problemas que podem gerar um câncer. Os efeitos biológicos, todos eles, viu? Vai ocorrer isso, né? Primeiro vai ter um fenômeno físico que é no átomo lá, então ionizando, tirando elétrons. Depois, como você desestrutura essa célula vai jogar veneno na própria célula, o núcleo da célula vai jogar veneno nessa própria célula e vai morrer essa célula, né? Que são ruptura de ligações químicas. Pode ver. Depois vão ter efeitos físicos e fisiológicos, quer dizer, fisiologia, nosso funcionamento do corpo pode ser alterado, mas pode ser alterado às vezes imperceptivelmente. Por exemplo, uma diminuição das plaquetas, queda de plaquetas. Por isso que nós fazemos, quem trabalha na área de radiologia, um exame de hemograma completo, para se verificar que esse é o primeiro sintoma de você ter um problema fisiológico brando com o efeito da radiação, né? Mas isso é recuperável. Por isso que existem limites de dose. Que chegando a esse limite de dose, que a Comissão Internacional de Radioproteção e a Comissão Nacional de Energia Nuclear adotou, seria assim, 20 milissieverts por ano.
O que significa isso? Se o indivíduo tomar essa dose, ela vai ter um efeito brando, recuperável, mas preocupante. Então, mas vai dar sequência a ficar mais grave a gravidade do indivíduo? Não. Mas vamos adotar esse limite como segurança. Outro. E aí, dependendo da dose de radiação, vai se apresentar, depois de um tempo que nós chamamos de latência, a radiação, quando você toma essa radiação, você não vai ter um efeito imediato. Qualquer tipo, você vai ter um efeito depois de um certo prazo, né? Por exemplo, em Goiânia, as pessoas tiveram contato com o material radioativo uma semana depois que começaram a apresentar problemas. E o estado de saúde delas, elas ficavam até surpresas de falar com o médico. Falou, poxa, mas eu estava bem. E exatamente, há uma melhora, inclusive, para depois vir um efeito que, dependendo da dose de radiação, pode ser até fatal. Nesse caso, dose aguda de radiação num acidente industrial que ocasionou morte celular. Essa é a chamada morte celular que eu falei para vocês. Átomos totalmente não são mais de pele, porque foram desestruturados. Células, muitas células mortas. O organismo, como a gente faz uma ferida, o organismo tenta recuperar. Por isso que a gente fica fraco quando está com uma ferida muito grave, ou uma doença, o organismo fica fraco e manda todos os anticorpos para lá. E para quê? Para combater e recuperar esse número de células perdidas. Mas se um número muito grande, como nesse caso, o organismo não tem como recuperar. Esse é o tipo que haja radiação, e aí, no caso, perda de órgãos e tudo mais. A radiação não é só o único meio que se leva ao desenvolvimento de um câncer, né? Mas para quem não sabe, você teve aquela desestrutura, doses a longo prazo, podem causar células com defeito, a radiação vai interagir no DNA, não é só a radiação que ocorre isso, mas aí o que acontece? Essas células vão se proliferar de uma forma desordenada, crescimento desordenado de células que vão se agregar ao órgão que não tem função nenhuma com esse órgão. E aí vão soltar outras células defeituosas, e aí que podemos chamar aí de metástase, que podem ocasionar outro tipo de patologia em outro órgão, né? Então, o câncer do pulmão vai virar também de cérebro. Bom, esse aqui já parte do acidente de Goiânia. Esse é o Roberto, uma das figuras que retirou a blindagem do centro de Goiânia. Esse sou eu mais magro, né? No atendimento lá há 20, quase 30 anos. Mas você vê, também a mesma coisa. Nós chamamos esse efeito de uma dose aguda de radiação, efeito determinístico, quer dizer, você toma uma certa dose e o efeito é proporcional à dose. Nesse caso, o indivíduo lá que meteu a mão lá no Césio não teve condições de recuperar essas células, teve que amputar o braço. Nesse segundo caso, também em Goiânia, houve um problema na pele, que só depois de muito enxerto que nós conseguimos recuperar. Essas coisas são, assim, vou dizer, são graves, não, acidentes graves, mas existem acidentes menores, mas se a gente for começar a ser displicente com esses acidentes menores, pela falta de qualificação profissional, num assunto muito delicado, e cientificamente delicado como esse, nós vamos progredir para, talvez, consequências maiores. Pode ir? E o outro, assim, tem outro fator em termos de radioproteção. Por que a radioproteção é tão intrínseca em todas as aplicações nucleares? Porque ela tem dois riscos. Por exemplo, quem trabalha com temperatura e fogo, tem só o efeito determinístico. Olha, a partir de uma temperatura, eu me queimo e vou ter uma reação. A radiação tem os dois. A radiação tem o efeito de uma dose imediata, o risco imediato, e também tem o risco de pequenas doses futuras, que nós chamamos estocásticas, de estoque. Então, você vai adquirindo doses pequenas, e a principal doença, patologia que decorre dessas doses pequenas, sem a radioproteção, é o câncer. Nesse caso de tireoide. Pode ir?
Aqui também. Bom, existe uma preocupação quanto, por exemplo, mulheres grávidas, principalmente nos primeiros dias de gravidade, se submeter a um exame radiológico, por exemplo, uma tomografia. Imaginem o seguinte, a radiação, como eu falei, atinge os átomos, células. Um bebê, um feto, se desenvolve em 9 meses. Então, imagine, dentro do útero existe uma produção celular extremamente grande, né? Então, divisões celulares, divisões, até formar uma criança, um ser humano. De repente, possivelmente, se dentro desse processo de formação celular, você injetar, expor esse feto a um determinado tipo de radiação que ocasione um defeito, né, em uma das células, por impactação de vários átomos, esse defeito for passado para outras células em divisão, pode caracterizar uma mutação. Radiação, por Miller, biólogo, induz a mutações. E também o indivíduo irradiado, também pode ser irradiado suas gônadas, e ele transferir, né, essa imperfeição para outras pessoas. Pode ir? Vejam a proteção radiológica, mais uma vez, no anterior. Né? Eu estou casando tudo isso, o conhecimento que um profissional técnico, tecnólogo, eu fiz esse curso, vários fizeram, tem nas aulas de, por exemplo, tomografia, a radioproteção em raio-x. Né? A preocupação de fazer uma anamnese na pessoa, investigação pregressa de sua saúde, verificar o seu estado físico, massa corporal, e conjunto técnico-tecnólogo, verificar as técnicas do equipamento para dar a menor dose possível, justamente por saber ter esses conhecimentos teóricos. E evitar, por exemplo, que pessoas, a não ser com orientação médica, se submetam a isso. Tem o caso também de jovens, em questão da tomografia recente, que eu vou falar já já. Está aí. Bom, esse quadro da CENEM coloca então o seguinte: as doses de radiação e danos esperados. O que é isso? Depois do acidente nuclear de Hiroshima e Nagasaki, infelizmente a nossa era nuclear começou com essa perversidade humana, à medida que as pessoas foram morrendo, desenvolvendo patologias, foi criada então a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Ela começou a estudar os efeitos ao longo do prazo que as pessoas de lá da Hiroshima foram tendo. Então atribuíram números, vou falar números para não falar grandezas, números em relação a que tipo de doença foi desenvolvendo. Por exemplo, olha, a pessoa teve simplesmente uma anemia. Olha, dou valor 1. Ela teve um problema mais de plaquetas, 2, e assim sucessivamente, até virar óbito. Então, doses equivalentes, que é o mais importante que a gente tem para trabalhar com a área de saúde ou com energia nuclear, em toda a questão. O que é esse dose equivalente? Dose equivalente a um dano biológico. Então, dentro do quadro da CENEM, ela diz que, nesse valor aí, até 0,25 Sievert, todos os métodos clínicos e laboratoriais não indicam efeitos preocupantes, desde que sejam estudados e justificados. Ou seja, a radiação faz mal, mas você estuda um método de submeter uma pessoa a doses de radiação que justifique o uso dessa prática. Estudo clínico, anatômico, fisiológico, biológico de efeitos. Então, eu vou dar 400 milirreis de dose, vamos dizer, um valor, nesta pessoa. Ela vai perder cabelo, vai ficar anêmica, mas o próprio organismo vai recuperar esse malefício que eu dei, porque eu vou atingir uma célula cancerígena. É assim que funciona. Vou tirar uma radiografia, uma tomografia, esse indivíduo vai tomar uma dose
de 20 a 30 vezes, 10 a 30 vezes, numa média, maior que um raio-x, mas eu preciso ter o conhecimento específico de que essa dose de tomografia vai estar influenciando na pessoa, que tipo de pessoa é, qual o tipo de patologia que eu vou investigar. Como falou meu colega agora, se eu tenho um problema no tornozelo, eu vou ter que fazer uma tomografia de corpo inteiro. Isso hoje é questionável. Então, quer dizer, já aí entra a questão da proteção radiológica. Então, a proteção radiológica para o paciente investiga e justifica a aplicação dessa dose. O resto são doses que já impactuam o ser humano e podem levar a óbito. Já relacionando também com o conhecimento necessário. Eu estou falando agora da parte didática, não da parte de direito, né? Por que isso foi feito nesses cursos de radiologia? Aliás, o curso de radiologia, tecnólogo em radiologia, na Comissão Nacional de Energia, norma 303, ela permite que uma profissional de nível superior, 4 tipos de pessoal de nível superior, possam prestar uma prova para se tornarem supervisores de radioproteção. Químico, matemático, físico e tecnólogo em radiologia. Né? Agora, por quê? Na formação de um curso de radiologia, foram ouvidos também o pessoal da área científica. Né? Todos nós temos a área que elabora as normas, que é a área que eu pertenço. Então, nós verificamos, por excelência, hoje existe um curso de radiologia, mas esse curso tem que ter esses conhecimentos. Quais? Se os efeitos biológicos são esses, dose total recebida. Esse indivíduo tem que saber qual é a dose que vai ser aplicada num paciente no exame de tomografia e qual é a consequência, mesmo mínimas, como eu falei, de morte celular que se recupera. Segundo, está o tempo dessa dose. Poxa vida, qual é o tempo que essa pessoa vai passar dentro de uma tomografia, que é um tempo maior, e a dose que ele vai tomar? Eu tenho que estar controlando essa dose e ter esse conhecimento. Localização da fonte. Eu tenho uma radioterapia de uma fonte de cobalto para fazer uma irradiação do câncer de próstata no indivíduo. Apesar que hoje se usam outras técnicas, mas essa ainda existe. Bom, se eu preciso saber qual a posição que essa fonte vai estar, eu preciso saber qual é o grau do feixe, qual é a finura desse feixe que eu vou atingir o indivíduo. Eu preciso saber que áreas que eu vou proteger desse indivíduo. Tudo isso o tecnólogo tem que aprender. Ou profissional em radiologia, médico também. A parte do corpo irradiada, a idade, sexo, condições gerais do indivíduo. Esta é a proteção radiológica para a área de saúde. Eu tenho infinidades poderia falar aqui da parte de radioproteção geral, né? Mas eu acho que tornei os efeitos biológicos com a parte de saúde para demonstrar quais são os conhecimentos gerais de radioproteção que o indivíduo profissional tem que ter para trabalhar nessa área. E não são 40 horas de aula que isso vai ser proporcionado. Bom, e aí, um indivíduo também aqui nessa área, porque se estuda fisiologia e anatomia, porque ele tem, junto com essa fisiologia, anatomia e as técnicas, a parte de radioproteção. Porque o tecnólogo na radioproteção, é a obrigação dele também saber qual tipo de órgão, quais são mais sensíveis à radiação. Então ele aprende disso e também já é uma parte de radioproteção ao paciente. Pode ir. Sempre lembrando, né, que o 0,25. Então, por que eu estou justificando? Eu estou justificando o malefício. Toda a radiação é maléfica, não, estou justificando por que eu estou aplicando essa radiação. Você vê como a cadeia é complexa? Bom, recentemente vocês devem ter visto essa matéria, saiu na Folha de São Paulo, e a pesquisa que o nosso nobre colega colocou aqui, e já foi, tomografia eleva o risco de câncer em crianças e jovens. Na verdade, o que é isso? Na verdade um bebê tem um crescimento celular muito rápido em 9 meses. Mas uma criança e um adolescente, até seus 14, 15 anos, tem
um crescimento também de células maior do que o nosso, né? Porque os ossos vão se desenvolvendo, então há um desenvolvimento, crescimento de células maior. Então, corre o risco, se o indivíduo não verificar a prática correta e falar, não, esses equipamentos são inadequados, e pode ocasionar um risco desse. Também de ter levar o risco de radiação. Pode ir? Rápido. Câncer, e no hospital de Beneficência Portuguesa de Santos. Mesma coisa. Irradiaram pessoas lá com conhecimento, irradiaram, só que a fonte era velha. Quer dizer, irradiaram, mas não teve proveito nenhum para o tratamento de câncer. Termino com essa frase: é necessário otimizar os níveis de radiação, ou seja, a exposição de indivíduos a fontes de radiação deve ser mantido tão baixo quanto razoavelmente execuível. Essa é a filosofia ALARA que nos educa na parte de proteção radiológica. E muito obrigado.